Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de desenvolvimento multiplataforma com Python e Kivy. E nesta aula, nós vamos aprender a construir o nosso ambiente de desenvolvimento aqui no Windows. A melhor forma para nós instalarmos todos os programas e não termos qualquer problema é nós nos certificarmos de desinstalar toda e qualquer versão do Python. E então, a primeira coisa que nós vamos fazer é desinstalar qualquer versão do Python que possa estar instalada no nosso computador. E então, aqui no Windows, vamos clicar no menu Iniciar. Feito isso, vamos clicar com o botão direito aqui no botão Iniciar e então vamos à primeira opção aqui no menu, Programs and Features. Feito isso, será aberto o desinstalador de programas do Windows, ou seja, o local onde nós podemos desinstalar programas. Como nós podemos ver, existe uma versão do Python instalado aqui nesse sistema operacional. E então o que nós vamos fazer é selecionar o Python e então clicar aqui no botão Uninstall. Feito isso, será aberta uma janela semelhante a essa daqui, perguntando se nós queremos modificar, reparar ou então desinstalar. Vamos selecionar a opção Desinstalar. Feito isso, nós temos que o Python está sendo desinstalado. Após o Python ser desinstalado, uma tela semelhante a essa aqui deverá aparecer para você e então basta fechar a janela. Como nós podemos ver, aqui tem um outro programa Python. Vamos selecionar o mesmo e vamos desinstalá-lo também. E então, certifique-se que você não tenha nenhuma versão do Python instalado, até porque a melhor forma para gerenciar várias versões do Python é utilizando a biblioteca Anaconda. Então vamos fechar o desinstalador de programas e agora vamos até as variáveis dos sistemas e vamos nos certificar que não existe nenhuma variável de sistema apontando para alguma instalação do Python. Então eu vou pressionar a tecla Windows e em seguida Break. Feito isso, é aberta a janela do sistema. Agora vamos clicar em configurações de sistema avançadas. Feito isso, vamos clicar em variáveis de ambiente e então vamos nos certificar que não existe aqui no path do sistema nenhum caminho para alguma instalação do Python. Se tiver algum nome apontando para alguma instalação do Python, basta simplesmente você selecionar e então deletar. Porém, não esqueça de colocar um ponto e vírgula entre cada path, ou seja, cada path é separado pela utilização de um ponto e vírgula. Então você não pode esquecer o ponto e vírgula no final. Como a gente pode ver, não existe qualquer instalação do Python aqui no meu sistema. Então vamos fechar essas janelas e agora vamos baixar a instalação do Anaconda. Feito isso, vamos abrir o navegador e aqui no Google vamos digitar Python Anaconda. Pressionamos Enter. Feito isso, já será o primeiro resultado. Quando você entrar aqui no site da Anaconda, vai estar escrito bem grande, Download Anaconda Now. Basta você clicar em qual sistema operacional você deseja. No nosso caso, vamos clicar aqui no Windows. Feito isso, você será direcionado para uma tela semelhante a essa daqui. Aqui na página de download, você terá 4 opções. Inicialmente, há 2 versões do Python 3.5 e há 2 versões do Python 2.7. Nós vamos baixar a versão do Python 3.5. Então, se o seu sistema for 64 bits, você baixa esse primeiro download, se não, você baixa o segundo. Se por acaso você baixar o errado, não tem problema. O que irá acontecer é que no momento que você for fazer a instalação, irá dizer que o seu sistema não é compatível com a instalação. Então, vamos clicar aqui no instalador de 32 bits e então o download é iniciado. Quando o seu download finalizar, você vai ter um arquivo semelhante a esse daqui. Feito isso, vamos dar um duplo clique em cima do arquivo e então será aberta uma primeira janela de boas-vindas. Feito isso, vamos pressionar Next. Aqui é apresentada a licença do projeto Anaconda, vamos dizer que a gente aceita. Feito isso, irá lhe perguntar se você deseja instalar somente para o seu usuário ou então para todos os usuários do seu sistema. Selecione somente para você. Feito isso, pressione Next. E então será perguntado em qual local do seu HD você deseja fazer a instalação. Por padrão, o projeto Anaconda sugere a instalação na pasta do seu usuário. Existem alguns programadores que preferem fazer a instalação na raiz do C, porém aqui no nosso caso eu não vou alterar a configuração default. Então vamos instalar o projeto Anaconda dentro da pasta do nosso usuário. Feito isso, pressionamos Next e então será nos perguntado se nós desejamos adicionar o projeto Anaconda ao path do sistema operacional. Ou seja, se a gente deseja que o projeto Anaconda adicione lá nas variáveis de ambiente o path para sua instalação. Se por acaso essa primeira opção não estiver marcada, marque a mesma. A segunda opção está nos perguntando se nós desejamos definir que o projeto Anaconda seja a instalação do Python principal do nosso computador. Como nós desinstalamos outras versões do Python, nós não precisamos nos preocupar com essa segunda opção. Porém, de qualquer maneira, deixe essa segunda caixa marcada. Feito isso, vamos pressionar o botão instalar e então a instalação é iniciada. Quando a instalação finalizar, basta pressionar Next e então basta pressionar Finish.
Então, agora, se nós formos no prompt de comando, nós deveríamos ter o Python instalado. Então, vamos abrir o prompt de comando e vamos digitar aqui Python-version. Ou seja, vamos ver qual a versão do Python. Opa, são dois traços aqui. Python-version. E como nós podemos ver, nós temos a versão do Python 3.5.2. Em seguida, nós temos escrito que nós estamos com o projeto Anaconda 4.2.0 numa versão de 64 bits. Então, agora, nós já temos o projeto Anaconda instalado no nosso computador. Então, o que nós iremos fazer agora é criar os dois ambientes virtuais. Ou seja, nós vamos criar um ambiente virtual de nome K35, que significa Kiwi com a versão do Python 3.5, e criar um segundo ambiente virtual de nome K27, que no caso é Kiwi com a versão do Python 2.7. Para nós criarmos um ambiente virtual, nós temos que digitar conda create. Feito isso, nós vamos passar o nome do nosso ambiente, então vamos definir que o nome do ambiente é K35, e por fim, nós temos que definir qual é a versão do Python. Então, vamos colocar o Python 3.5, ou seja, nós estamos utilizando o comando do conda, dizendo que nós queremos criar um novo ambiente virtual. O nome desse ambiente é K35 e a versão do Python que nós vamos utilizar é a 3.5. Feito isso, pressionamos Enter. Opa, aqui nós cometemos um erro. Nós não temos que passar o Python como sendo um parâmetro. O Python nós temos que definir a versão diretamente. Então, pressionamos Enter. Feito isso, nos será confirmado os pacotes que serão instalados, bem como a versão do Python. Se for isso que você desejar, digite a tecla Yes e então pressione Enter. Feito isso, os pacotes serão baixados e então o ambiente virtual será criado. Quando o ambiente virtual acabar de ser criado, o prompt será livre novamente. Então, vamos listar todos os ambientes virtuais que nós temos aqui no nosso computador e vamos ver se o ambiente K35 foi criado. Então, para a gente listar todos os ambientes virtuais que nós temos que utilizar o comando conda, env de environment e list, ou seja, listar todos os ambientes virtuais. E então, nos foi dito que nós temos dois ambientes virtuais, o ambiente K35 e o ambiente root. E como nós podemos ver, agora nós estamos no ambiente root, até porque o asterisco está aqui em root. Para nós alterarmos de ambiente virtual, nós temos que digitar activate K35. Feito isso, nós ativamos o ambiente virtual K35 e como a gente pode ver, o nome do ambiente virtual está precedendo o path, ou seja, dessa forma está sendo nos dito que nós estamos dentro do ambiente virtual K35. Para nós sairmos do ambiente virtual, basta nós digitarmos deactivate K35 e então nós saímos do ambiente virtual. Agora, vamos criar um segundo ambiente virtual de nome K27. Então, conda create K27 create. Feito isso, vamos definir o nome do ambiente, K27, e vamos definir a versão do Python como sendo igual a 2.7. Feito isso, pressionamos Enter, e então os pacotes serão baixados. Se for preciso, a versão do Python 2.7 será baixada também, e então o ambiente virtual será criado aqui no nosso sistema. Antes do ambiente ser criado, nos é mostrado quais são os pacotes que serão instalados, e então é pedido para a gente confirmar. Vamos digitar Yes, pressionamos Enter, e então os pacotes começarão a ser baixados e o ambiente será criado. Após a instalação, o prompt será liberado novamente, e então vamos ter certeza que o ambiente foi criado. Para isso, vamos digitar conda env list. Ou seja, vamos mandar listar todos os ambientes virtuais. E como a gente pode ver, nós temos três ambientes virtuais. Nós temos o root, ou seja, o ambiente que é o próprio projeto Anaconda. Feito isso, nós temos o ambiente K35 e o ambiente K27. E como a gente pode ver, eles estão criados respectivamente dentro dessas pastas aqui. Então agora, basta nós instalarmos a biblioteca Kiwi dentro de cada ambiente.